Olá, bom dia, graça e paz. Louvado seja Deus. 1 Samuel, capítulo 20. A amizade entre Davi e Jonatas. E Jonatas faz aliança com Davi. Amém? É muito interessante o que nós vamos ver aqui, porque nessa aliança nós vamos observar o pacto que esses dois homens fazem entre si. É impressionante como a mente de alguns são levadas pelo inimigo para duvidar, né, e até mesmo colocar em xeque a masculinidade, tanto de Davi como de Jonatas, ao ler um texto como esse. Mas isso não tem nada a ver. Isso fala de uma aliança debaixo de um propósito divino, amém? Aonde vai haver uma transição na monarquia israelita de uma família para outra família de acordo com a vontade de Deus por causa dos erros de Saul. Então, nós vamos ver que essa amizade vai prover para Davi proteção, amém? Porque Davi vai precisar fugir, né? Ele vai precisar se esconder e agora nós vamos ver um Davi fugitivo, que vai também começar agora a ser levantado como um guerreiro, né, para libertar o povo de Deus dos inimigos. Como vocês sabem, eles viviam em constantes batalhas, né? E nós vamos ver que Jonatas vai ser muito importante aqui. Eles vão até fazer, nesse texto especificamente, eles vão fazer um acordo com relação a Jonatas duvida que Saul verdadeiramente queira fazer mal a Davi, né? E Davi diz: não, olhe, se o seu pai falar assim, 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 você vai perceber que ele realmente não, não, não está de acordo e verdadeiramente ele quer fazer mal a você. Então eles fazem um acordo aqui e vão falar a respeito de atirar umas flechas. Se for para um certo lugar, a resposta com relação a que Saul não vai fazer mal a Davi. E se for para outro lugar, é a resposta de que ele precisa verdadeiramente fugir. Então aqui há confiança, aqui há comunicação e aqui há um pacto. Amém? Essa palavra pacto é a palavra que nós conhecemos hoje como contrato, como um acordo, né? Então eles firmam aqui um pacto diante de Deus, eles firmam aqui um acordo diante de Deus, e isso vale muito mais do que os contratos que as pessoas assinam hoje, tendo direitos e também assumindo deveres. É impressionante como nessa época eles levavam a sério essa questão das alianças, né? Então, eles fazem aqui um pacto e eles juram, né, perante o Senhor, como nós vemos aqui no versículo 21, ó. Eis que mandarei o moço e lhe direi, vai procurar as flechas, se eu disser ao moço, olha que as flechas estão para cá de ti, traze-as. Então, vem, Davi, porque tão certo como vive o Senhor, terá paz e nada há de temer. Porém, se eu disser ao moço, olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. Quanto àquilo que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti para sempre. Olha, eles fazem uma aliança e é uma aliança verdadeiramente que vai até o fim da vida deles, porque está ali o propósito divino, está ali a vocação divina, está ali a vontade de Deus. Eles assumem essa posição de serem fiéis a Deus. E quando nós assumimos essa posição de sermos fiéis a Deus, significa que a nossa vida não pertence mais a nós mesmos. Nós não vivemos mais para nós mesmos, mas nós vivemos agora com o objetivo de agradar a Deus. Paulo fala isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 14 e 15. Ele diz assim, que Cristo morreu por todos para que aqueles que vivem agora não vivam mais para si mesmos, mas antes vivam para aqueles que morreu e por eles ressuscitou. Então, eles assumem esse pacto aqui e é interessante, quando Jonatas faz o que ele havia acordado com Davi, de acordo com a resposta que Saul deu, né? Saul fica irado com Jonatas, porque Jonatas protegeu Davi, né? Jonatas vai cumprir aquilo que eles haviam assumido, de acordo com a aliança, amém? E eles vão se despedir, porque provavelmente
nós vamos ver que agora vai começar uma perseguição, amém? Uma perseguição violenta de Saul e os exércitos de Saul contra Davi. E Davi vai se ver sozinho, Davi vai se ver abandonado por aqueles que o serviam, por aqueles que andavam com ele, né? E vai começar a buscar novas alianças, mas mesmo Davi se sentindo só, Deus estava com ele. Deus era com ele. Nós vemos, né, na construção dos salmos, e nós precisamos atentar que a maioria dos salmos foram escritas nesse período de Davi, amém? Nós vamos ver quanto Davi cresceu e quanto Davi dependia de Deus, amém? Aqui no verso 35 diz assim, Jonatas se despede de Davi. Na manhã seguinte, saiu Jonatas ao campo, no tempo ajustado com Davi, e levou consigo um rapaz. Então disse ao seu rapaz, corre a buscar as flechas que eu atirar. Este correu e ele atirou uma flecha que fez passar além do rapaz. Chegando o rapaz ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, gritou Jonatas atrás dele e disse, não está a flecha mais para lá de ti? Tornou Jonatas a gritar, apressa-te, não te demores. O rapaz de Jonatas apanhou a flecha e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma, só Jonatas e Davi sabiam desse ajuste. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e disse-lhe, anda, leva-as à cidade. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado sul e prostrou-se rosto em terra 3 vezes, e beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Disse Jonatas a Davi, vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja para sempre entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua descendência. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Olha como é importante essas alianças que nós fazemos, né? Nós precisamos uns dos outros. Nós não podemos viver sozinhos, nós não podemos viver ilhados, isolados, com medo de nos relacionar. É claro que nós também não podemos nos relacionar com qualquer um ou com qualquer pessoa, mas em fases e etapas da nossa vida, Deus levanta pessoas e Deus nos levanta para pessoas. E nós precisamos ser fiéis a Deus, sendo fiéis a essas pessoas. É claro que vão existir conflitos, é claro que vão existir divergências, mas nós não podemos nos esquecer daquilo que nós prometemos ao Senhor. De que a nossa vida pertence ao Senhor, de que nós somos do Senhor e precisamos confiar no Senhor. Quantas pessoas têm sido infiéis nos seus relacionamentos, nas suas alianças, nos seus acordos? Quantos casais têm sido infiéis uns aos outros, exatamente por não entenderem isso? Eles querem continuar vivendo a vida para si. Irmãos, um cristão, ele é definido como alguém que não se envergonha do Evangelho, mas também como alguém que não causa vergonha ao Evangelho. Você é cristão? Como é que você tem vivido a sua vida? Nós precisamos meditar nessas verdades e nós precisamos entender. Irmãos, não é tarde demais para nós pensarmos, para nós refletirmos e para nós consagrarmos a nossa vida ao Senhor, sendo fiéis às alianças, sendo fiéis aos relacionamentos, estando disponíveis para Deus nos usar para abençoar as pessoas. É claro que nós queremos ser abençoados, mas só existe um propósito para Deus nos abençoar, é para que eu e você nos tornemos uma bênção na vida dos outros. Então não esqueça disso. Leia esse capítulo e veja como essa aliança repercutiu lá na frente, porque quando Davi assumiu o reino, ele vai se lembrar dessa aliança que ele fez com Jonatas e ele vai favorecer a Mefibosete, o descendente de Jonatas. Amém? Então, fica ligado, nós vamos continuar comentando a palavra de Deus. Eu não sei se vocês perceberam que eu andei um pouco ausente, eu acabei positivando para a Covid-19 juntamente com toda a minha casa. Amém? Mas graças a Deus estamos bem, estamos voltando à ativa novamente e agradecemos a Deus pelo seu cuidado, pelas suas misericórdias
e pelas suas mãos poderosas sobre mim e sobre minha casa. Amém? Louvado seja Deus. Agradeço as orações, agradeço o apoio, agradeço a atenção de vários irmãos que nos ajudaram. Recebemos pão, recebemos bolo, recebemos frutas. Teve um casal amado da igreja que nos alimentou durante toda essa semana, porque a moça que trabalha aqui em casa acabou também tendo que se afastar e cuidar-se também, amém? Teve alguns sintomas, ela ainda não teve o resultado do teste, mas eu, Viviane e Valentina positivamos. Segundinho ficou imune, não desenvolveu sintomas nenhum, mas o Senhor tem nos ajudado. E eu louvo a Deus pela tua vida, peço orações, peço que vocês continuem aí divulgando esses vídeos, porque o nosso objetivo é compartilhar, né? Nessa perspectiva de ler a palavra, conhecer a palavra, porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E não existe nada mais poderoso do que a verdade da palavra de Deus para nos libertar nesses dias chamados de últimos dias. Amém? Então que nós possamos estar sóbrios, que nós possamos estar lúcidos no nosso serviço ao Senhor, sabendo que todo o serviço no Senhor não é em vão. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.